Seção 4 do ensino médio. Artigo 35, o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades. Cuidado que aqui no artigo 35 nós já temos pegadinhas. Porque algumas bancas costumam perguntar qual é a etapa final da educação básica? O ensino médio. Qual é a última etapa da educação básica? O ensino médio. Com duração máxima de 3 anos? Não, com duração mínima de 3 anos. Pode existir ensino médio de 4 anos? Pode. Pode existir ensino médio de 2 anos? Não. Dentro da educação básica, não. A não ser o ensino médio da EJA. Porque aí já é uma modalidade, já atende um outro público. Mas o ensino médio da educação básica, para o público dos 15 aos 17 anos, tem que ter a duração mínima de 3 anos, tá? Anota isso aí que isso é questão de prova. Terá como finalidade: 1. A consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, todo o conhecimento adquirido no ensino fundamental vai ser consolidado no ensino médio, para que esse aluno consiga depois entrar numa universidade, estar ingressando na educação superior. Cuidado, por quê? Porque, às vezes, o aluno ele não faz um bom ensino fundamental. E aí ele vai para o ensino médio, não consegue acompanhar e acaba acontecendo a evasão escolar. 2. Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então, no ensino médio, o aluno terá preparação básica para o trabalho, tá? E independente dele fazer um ensino médio técnico ou não, o ensino médio regular, né, formação geral, ele já vai dar um preparo aí para o trabalho. Exercer a sua cidadania para que ele possa continuar aprendendo e se adaptar à flexibilidade e às novas condições da nossa sociedade. Porque a cada momento a nossa sociedade vai se modificando, vão surgindo novos conhecimentos e é importante que esse aluno do ensino médio tenha essa flexibilidade, tá? 3. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. É muito importante o aluno no ensino médio ele ter esse desenvolvimento do pensamento crítico. Ele saber que profissão vai seguir, o porquê, qual a importância disso, qual a relevância disso para a vida dele. E essa autonomia intelectual é ele mesmo organizar ali os seus estudos, organizar o seu plano de carreira, que carreira ele quer seguir. 4. A compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. É muito importante que o aluno tenha essa vivência de relacionar a teoria com a prática, saber aplicar, né, essa teoria na prática, e é muito comum nas escolas de ensino médio os alunos terem laboratórios de física, de química, porque aí eles conseguem colocar em prática tudo que está na teoria. 35A. O artigo 35A, pessoal, ele vai estar falando sobre o ensino médio. Então, vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas de conhecimento. 1. Linguagem e suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, cuidado que algumas bancas, principalmente a FGV, a IAN e a IBAN, gostam de perguntar quais são as áreas de conhecimento do ensino médio. E aí elas colocam assim: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Elas tiram esses sociais aplicadas. E aí muitas pessoas acabam errando, tá? Então, ciências humanas sempre será sociais aplicadas. Por quê? Porque nas ciências humanas estarão os componentes curriculares: história, geografia, filosofia, sociologia, tá bom? A parte diversificada dos currículos que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Então, a parte diversificada da base deverá estar articulada com o contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural daquela clientela ali, tá? A Base Nacional Comum Curricular
referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. E aí aqui eu vou chamar a sua atenção, tá? Peço que você tenha muito cuidado, porque a parte do ensino médio, obrigatoriamente, vai incluir o quê? Educação física, arte, sociologia e filosofia. Porque às vezes as pessoas acham que não é obrigatória a educação física, arte, sociologia, filosofia, e é importantíssima para o desenvolvimento aí dos nossos educandos e principalmente para que eles consigam exercer a cidadania, principalmente filosofia e sociologia, tá? A arte, o aluno vai estar expressando ali os seus sentimentos, suas emoções, e a educação física vai estar trabalhando o corpo. Quando a gente trabalha o corpo, a nossa mente vai bem, né? Porque quando você trabalha o corpo, você também trabalha a mente. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Então, português e matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Então, o meu filho vai fazer ensino médio, mas ele só vai fazer português e matemática no primeiro ano. Não pode, tá? E as comunidades indígenas poderão utilizar a língua materna. O ensino vai ser ministrado ali em língua portuguesa, porém, no decorrer das aulas, nada impede que o professor utilize algumas palavras, tá? Algumas situações da língua materna. Então, eles vão poder utilizar a língua materna sim. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol. E aqui eu vou te chamar a atenção, porque algumas bancas gostam de colocar que é obrigatoriamente o espanhol. E é preferencialmente, ou seja, se tiver o espanhol, vai ser espanhol. E ainda fala aqui, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Então, o que vai acontecer? Preferencialmente vai ser o espanhol, mas obrigatoriamente mesmo é a língua inglesa, tá? Aí, como segunda língua, preferencialmente o espanhol, se tiver o espanhol. Se não tiver o espanhol, Fernanda, tá falando preferencialmente. Então, pode ser francês, italiano, japonês e assim por diante. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Então, hoje, nós sabemos que o ensino médio ele deve ter uma carga horária de 1.400 horas. Se as escolas não conseguirem as 1.400 horas, tem que ofertar no mínimo 1.000 horas, tá? Porém, essa carga horária destinada à base, aos conhecimentos comuns, português, matemática, história, aquela base comum ali, não pode ser superior a 1.800 horas. Por quê? Porque muitos sistemas de ensino, principalmente as escolas privadas, focam ali na parte comum, português, matemática, história, geografia, ciências, e esquecem da parte diversificada, tá? Então, não pode ser superior a 1.800 horas. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, a União vai estabelecer os padrões de desempenho que cada aluno do ensino médio deve ali atingir, tá? E esses padrões serão referências. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Então, os currículos do ensino médio devem considerar essa formação integral. E que formação integral é essa? Desenvolver o aluno como um todo, global, em todos os aspectos, físico, psicológico, motor, social e assim por diante, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida. Então, hoje no ensino médio, o aluno ele vai aprender a planejar a sua vida, que carreira seguir, por que escolher aquela carreira, qual a relevância daquela carreira para a sua vida. E voltado aí para uma formação dos seus aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais.
Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio, o educando demonstre. Então, você que aí vai fazer concurso para atuar no ensino médio, precisa compreender que o ensino médio não vai ser somente com provas orais e escritas, vai ter seminários, projetos, atividades online, tá? E ao final aí desses conteúdos trabalhados no ensino médio, com essas metodologias, com essas formas de avaliação, o educando ele vai precisar desenvolver alguns aspectos e alcançar alguns objetivos. E aqui está falando, ó, que ao final do ensino médio, o educando demonstre domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. Então, é importante que o aluno compreenda os princípios científicos e tecnológicos e conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Nós sabemos que o nosso mundo, a cada momento, vai surgindo novos conhecimentos. E o aluno precisa estar atento a esses conhecimentos contemporâneos que vão estar surgindo e vão estar sendo inseridos no currículo. Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio de ofertas de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto social e a possibilidade dos sistemas de ensino a saber. Então, o ensino médio será composto aí por uma Base Nacional Comum Curricular e vai ter alguns itinerários formativos, que os alunos vão poder estar escolhendo, né? Que itinerário formativo eles vão poder estar fazendo. Lembrando que esse currículo e esses itinerários formativos devem ter uma relevância para aquele contexto local daquela escola, tá? Então, vamos lá. Como vai estar organizado aí esse currículo do ensino médio? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, formação técnica e profissional. Então, vocês vão observar aqui que quando a gente fala de itinerários formativos, não vai entrar ciências sociais aplicadas, vai entrar a formação técnica e profissional. Então, o aluno que optar por fazer um ensino médio com uma formação técnica, ele vai fazer os conteúdos de base ali do ensino médio, tá? E depois ele vai estar fazendo num outro horário, né, a formação técnica e profissional. A organização das áreas que trata o capítulo das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com os critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, em cada sistema de ensino vai ter ali as suas competências e habilidades para que o aluno possa estar cursando esse itinerário formativo. A critério dos sistemas de ensino poderá ser composto em itinerários formativos integrados, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos itinerários formativos considerados nos incisos do 1 ao 5º. Então, o que vai acontecer? Tem algumas escolas que podem optar por colocar a formação técnica integrada, juntamente ali com o ensino médio. E aí o aluno não precisa ir à escola num outro horário para estar fazendo um itinerário formativo. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão aos alunos concluintes do ensino médio cursar mais de um itinerário formativo. Então, o aluno que está ali, que acabou de concluir o ensino médio, ele vai poder cursar mais de um itinerário formativo. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará. Então, vamos ver o que essa formação técnica e profissional vai considerar. A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambiente de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Então, algumas escolas poderão estar fazendo inclusão de vivências práticas aí no setor produtivo, ou até em ambientes com simulação, com simuladores.
igual nós temos aí, quem faz curso de aviação não tem um simulador? A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Nós sabemos que tem alunos que às vezes já trabalham naquela área. E aí a escola pode estar estruturando uma forma organizada de dar uma terminalidade para aquele aluno, porque ele já tem uma experiência naquela área. A oferta de formações experimentais relacionadas no inciso 5º do caput em áreas que não constituem o catálogo nacional dos cursos técnicos dependerá para sua continuidade do reconhecimento pelo respectivo Conselho Nacional de Educação, no prazo de 3 anos, e na inserção no catálogo nacional dos cursos técnicos, no prazo de 5 anos, contados da data da oferta inicial da formação. O que acontece? Às vezes pode surgir um curso técnico que não consta no catálogo nacional dos cursos técnicos. E aí, esse curso vai precisar entrar, né, com o processo para que esse curso seja reconhecido. Então, muito cuidado quando às vezes você vê um curso técnico novo no ensino médio. Você tem que procurar saber se ele consta no catálogo nacional aí de cursos técnicos, tá? Senão a pessoa faz o curso e o curso não tem validade no território nacional. A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso 5º do capítulo, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Nacional de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. Então, o que acontece? Algumas escolas, elas têm parcerias, e aí, quando o aluno ele faz o curso em uma outra, estuda numa instituição e faz o curso em outra instituição, faz o curso técnico em outra instituição, precisa ter ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, tá? Porque às vezes tem pessoas, eu vou fazer o ensino médio nessa escola e vou fazer o curso técnico em outra escola. Aí ele vai precisar saber se aquela outra escola que oferece só o curso técnico está aprovada ali pelo Conselho Nacional de Educação, se tem toda a documentação direitinha. As instituições de ensino emitirão o certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento de estudos de nível superior ou em outros cursos ou formações para as quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Então, quando a pessoa termina um ensino médio técnico, tá? Ela vai receber o diploma de ensino médio com o técnico ali, e com esse diploma de ensino médio ela pode dar entrada no ensino superior ou participar de qualquer outro processo seletivo que seja obrigatório a conclusão do ensino médio. Além das formas de organizações previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar os sistemas de créditos com terminalidades específicas. Então, o ensino médio ele pode acontecer por módulo ou por sistemas de créditos com uma terminalidade ali específica. Hoje, isso é muito comum nas universidades, tá? As universidades, você vai lá, principalmente a Estácio, né, que é muito conhecida. Esse semestre eu vou fazer tantas matérias, são créditos. Esse semestre eu vou fazer 8 matérias. Semestre que vem eu faço mais 10. E assim por diante, tá? Alguns países já têm o ensino médio por sistema de créditos. Chile, Argentina. Aí o aluno faz tantos créditos, no final ele tem que ter um quantitativo para ter o diploma de ensino médio, tá? Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento mediante formas de comprovação. Então, vou dar um pequeno exemplo aqui. Então, alguns casos que o aluno vai estar fazendo aí um curso técnico, se for comprovado que ele tem ali conhecimento, né, sobre aquela área, ele vai precisar demonstrar, comprovar que ele tem conhecimento naquela área, e aí ele consegue receber o diploma
com a qualificação ali, tá? Que reconhece aquela competência que ele tem naquela área. Então, o que ele precisa demonstrar? Demonstração da prática, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. Então, o aluno, ele pode demonstrar essas competências, a escola vai estar reconhecendo e vai estar dando a certificação, tá? E aí, algumas escolas podem estar formando convênio com instituições de educação à distância para estar reconhecendo esses conhecimentos que os alunos têm adquirido aí fora da escola. E aí, quando esses alunos vão à escola, eles demonstram, né, esses conhecimentos e recebem aí a certificação. Cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacional ou estrangeiras e cursos realizados por educação à distância ou educação presencial mediados por tecnologias. Então, o aluno aí que ele tenha feito estudos em outras instituições nacionais ou estrangeiras, e aí ele vai estudar numa outra instituição, é comprovado que ele tem ali a prática, que ele tem a técnica, ele vai estar ganhando o certificado ali daquele curso técnico, sem precisar fazer aqueles 3 anos de curso técnico, tá? No curso técnico, não no ensino médio. As escolas deverão orientar os alunos no processo da escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional prevista no CAPTO. Então, as escolas deverão estar orientando os alunos. E aí que entra o serviço do orientador educacional, porque ele vai estar orientando o aluno no processo da escolha ali da área de conhecimento, em qual profissão seguir, por que essa profissão é relevante para a vida dele, para a sociedade. Seção 4A, da educação profissional técnica de nível médio. E aí você fala assim, Fernanda, mas você acabou de falar do ensino médio técnico, itinerários formativos? Sim, porque lá vai estar falando, esse artigo que a gente acabou de ver, o 36, ele vai estar falando do ensino médio com as profissões técnicas, né? Nós vimos ali as áreas de conhecimentos e tudo mais. Aqui vai estar dando uma ênfase maior só a parte técnica mesmo e profissional. 36A. Sem prejuízo do disposto na seção 4 deste capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho é facultativamente, ou seja, o aluno não é obrigado a fazer o ensino médio com uma preparação técnica, tá? Ele faz se ele quiser. Uma preparação para o trabalho, tá? Ele pode fazer o ensino médio dele, formação geral, que é o ensino médio sem técnico, ou ele pode fazer uma formação com uma preparação para o trabalho. A habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Então, o que vai acontecer? O aluno ele pode fazer a preparação técnica, né, para o trabalho no próprio colégio onde ele faz o ensino médio, faz os dois ao mesmo tempo, ou ele faz o ensino médio numa escola e faz o curso técnico em outra instituição que seja mais especializada na educação profissional. 36B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas. 1. Articulada com o ensino médio. Então, ou seja, é aquela profissão técnica que o aluno faz o ensino médio e aí faz as matérias do ensino técnico junto com o ensino médio. Tá? A minha formação de professores foi assim. De manhã eu fazia todas as matérias da formação geral e no horário da tarde eu fazia só as matérias do ensino técnico, que foi o meu formação de professores. Subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio, que é o famoso pós-médio. Aquelas pessoas que terminam o ensino médio e aí depois vão fazer 1 ano e meio de enfermagem, 1 ano e meio de formação de professores, 1 ano e meio de administração, que é o curso destinado às pessoas que já tenham concluído o ensino médio, tá? Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar
os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino, as exigências de cada instituição de ensino nos termos do seu projeto pedagógico. Então, é muito importante que esses estabelecimentos de ensino, como mostra aqui, essa educação profissional que vai estar acontecendo dentro dos estabelecimentos de ensino, ela precisa estar com os objetivos e definições contidos dentro das diretrizes, tá? Não é qualquer objetivo. Normas complementares para o seu sistema de ensino, e cada instituição vai ter, assim, o seu projeto político-pedagógico, vai estar desenvolvendo esse projeto dentro da instituição. Artigo 36C. A educação profissional técnica de nível médio articulada prevista no inciso 1 do capítulo 36B desta lei será desenvolvida de forma 1. Integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Então, aqui, essa educação profissional integrada é quando o aluno ele termina o ensino fundamental, ele vai para o ensino médio e faz uma matrícula só. E ali é integrado porque ele vai ter matérias do ensino médio técnico e do ensino médio geral, tudo ali junto, efetuado uma matrícula única só, tá? 2. Concomitante, que foi a que eu fiz, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou quem já esteja cursando o ensino médio, efetuando matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer. Então, o que vai acontecer? O meu foi concomitante, eu fiz junto com o ensino médio, porém, eu tinha uma matrícula para a formação de professores e eu tinha uma matrícula no ensino médio, porque, inclusive, eu tinha alunos que faziam ensino médio em outra instituição, porém, fazia só o ensino médio técnico, só a formação de professores lá na minha escola, tá? Então, o meu ensino médio foi ensino médio técnico, com formação de professores, na mesma instituição, mas com matrículas distintas. E aí, como acontece esse concomitante? Então, o aluno está na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, que foi o meu caso. Eu fazia o ensino médio e o ensino técnico na mesma instituição, em instituições de ensino distintas, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis. Eu tinha amigos que estudavam no Santa Mônica, porém no horário da tarde ia lá para a minha escola para fazer só a formação de professores, mas tinha que estar matriculado no ensino médio regular, tá? E aí fazia os 3 anos lá junto com a gente. Em instituições de ensino distintas, mediante convênio de intercomplementariedade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Ou instituições distintas, mas que tenham convênios. Então, por exemplo, às vezes nós temos o SENAC, às vezes eles têm convênios com outras instituições de ensino. Também pode estar acontecendo isso, tá? Então, não confundam integrada com concomitante. O integrado vai ser uma matrícula única e o aluno vai estar aprendendo todos os conteúdos ali de formação geral e formação técnica. O concomitante pode ser na mesma instituição de ensino ou instituições de ensino diferentes, com matrículas distintas. Artigo 36D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu terminei meu ensino médio técnico em formação de professores, dei entrada na educação superior, fui fazer pedagogia. Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada, concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho, após a conclusão com o aproveitamento de cada etapa que caracteriza uma qualificação para o trabalho. Então, a pessoa fez lá o ensino médio técnico, articulado, concomitante ou subsequente, ela vai receber o seu diploma daquele curso que ela fez e ela vai estar qualificada, após a conclusão do curso técnico, qualificada para exercer essa qualificação aí no mercado de trabalho, tá? Ela vai estar qualificada para estar atuando naquela profissão que ela se formou. Seção 5 da Educação de Jovens e Adultos.
Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Então, ou seja, o jovem ou adulto que não conseguiu fazer o ensino fundamental ou o ensino médio na idade certa, eles vão poder estar entrando na educação de jovens e adultos para dar continuidade ao seu ensino, tá? A sua formação. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Então, quando o aluno, o jovem ou adulto, ingressar na educação de jovens e adultos, vai ser gratuitamente e eles terão ali características próprias que serão levadas em consideração, principalmente do jovem e do adulto trabalhador. Então, vocês podem observar que o currículo da educação de jovens e adultos, por mais que tenha os conteúdos comuns da educação básica, porém a carga horária é diferenciada, geralmente não tem educação física, porque são pessoas que já trabalham, já fazem uma atividade física durante o dia. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Então, o poder público vai estar sempre estimulando que esse jovem trabalhador ou essa pessoa trabalhadora, adulto, permaneça na escola. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional, na forma do regulamento. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui já fala, né, gente? Olha a palavrinha mágica. Preferencialmente. O que é isso? Ou seja, a educação de jovens e adultos, preferencialmente, deve estar articulada com a educação profissional. O certo era a pessoa fazer a educação de jovens e adultos e já sair com uma profissão. Porém, é preferencialmente, que nós chamamos de ProEJA, que é uma educação profissional para os alunos da EJA, tá? Preferencialmente, se tiver a formação profissional na EJA, naquela escola, o aluno vai fazer. Se não tiver, ele só vai fazer o EJA comum. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Então, o que vai acontecer? O aluno, ele vai estar fazendo os exames ali de supletivo, né, para estar terminando os seus estudos. E como vai estar acontecendo esses exames aí? Parágrafo 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 1. No nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. Então, o aluno é maior de 15 anos, tem ali 15 anos. Ele não conseguiu concluir o ensino fundamental. Ele vai estar fazendo o exame, que é aquele famoso Enseja, ou em qualquer outra instituição. Vai estar fazendo alguns exames, algumas provas. E aí, ele vai poder, se ele tirar boa nota, ele vai ter o diploma de ensino fundamental concluído. Ah, Fernando, meu filho tem 14 anos, ele pode fazer isso? Não, porque aqui fala que para concluir o ensino fundamental nesse sistema de exame, o aluno precisa ser maior de 15 anos, ter 15 anos ou mais, tá? 2. No nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Ah, o meu filho tem 16 anos, ele pode fazer esse aí para concluir o ensino médio e acabar mais rápido? Não. Quando ele fizer 18 anos, não conseguiu concluir o ensino médio, faz a prova, que é o famoso Enseja, e aí conclui o ensino médio, tá? Se tirar boa nota, conclui o ensino médio. E é a mesma coisa também para ser matriculado na escola. Ah, ele tem 15 anos, ele tem 14 anos, eu quero matricular ele na EJA. Não pode. Para ser matriculado na EJA, tem que ter acima de 15 anos para concluir o ensino fundamental e acima de 18 para concluir o ensino médio, tá? Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Então, o que vai acontecer aqui? Às vezes, esse aluno, ele já trabalha no supermercado, então ele sabe fazer conta de cabeça. E aí, o professor de matemática
pode fazer uma avaliação com ele, justamente para ajudá-lo. Ele não precisa fazer todas aquelas aquelas atividades de matemática, porque ele já tem um conhecimento ali que ele aprendeu ao longo da vida. Então, esses conhecimentos que os alunos da EJA adquirem ao longo da vida podem ser avaliados, tá? Mediante exames no ensino fundamental e médio, que é o que acontece com o ensejo. Às vezes as pessoas só sabem ler e escrever, mas sabem ler e escrever muito bem, fazer conta muito bem, faz a prova do ensejo sem nunca ter frequentado escola e conseguem a certificação de ensino fundamental e médio. Capítulo 3 da Educação Profissional e Tecnológica. Artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Então, por que aqui está falando os diferentes níveis e modalidades? Porque nível 1 da educação escolar, que é a educação básica, dentro da educação básica a gente pode ter a educação profissional, que é no ensino fundamental e no ensino médio, tá? E também na educação do campo, educação quilombola, essas pessoas também têm direito a estar fazendo uma educação profissional. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas dos respectivos sistemas de ensino. Ou seja, o aluno que optar pela formação profissional técnica, ele pode estar cursando mais de uma formação técnica, em horários diferentes, em itinerários formativos. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: formação inicial e continuada ou qualificação profissional. Então, ou seja, o aluno está no ensino fundamental, ele pode fazer um cursinho ali para se qualificar, tá? Ou ensino médio técnico, né, que é a formação inicial ali daquele jovem que acabou de sair do ensino fundamental. De educação profissional técnica de nível médio, que eu acabei até de citar. Então, o aluno saiu do ensino fundamental, faz o ensino médio técnico. E de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, que hoje é que nós chamamos dos famosos tecnólogos, né? Tecnólogo em petróleo e gás, tecnólogo em RH. Também a formação técnica abrange a educação superior, petróleo e gás e assim por diante. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação organizar-se-ão no que concerne os objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Artigo 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Então, no ambiente de trabalho, também pode ser oferecido a educação profissional. Algumas empresas já fazem isso. Gerdau, Michelin, a Vale, deixa eu ver qual é a outra, Shell. Ela oferece uma formação técnica para os seus profissionais. Então, tem um grupo de profissionais, às vezes eles ficam até um certo horário na empresa, tendo cursos, se qualificando ou até aprendendo uma nova profissão para dar continuidade ali ao seu cargo na empresa. Os conhecimentos adquiridos na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para o prosseguimento ou conclusão de estudos. Então, o que acontece? O que algumas empresas fazem? Algumas pessoas se destacam muito em determinadas áreas e às vezes não têm a formação para aquela área. Só por ela já estar há 3, 4, 5 anos naquela empresa, ela aprende a fazer coisas que precisaria de uma formação. Porém, a prática já deu essa formação à pessoa. Então, essa própria empresa vai, contrata uma instituição especializada naquela área. Essa instituição faz uma avaliação com esse trabalhador. Se ele tirar uma boa nota, dá o certificado para ele daquela formação ali, tá? É o exemplo que eu até dei em alguns vídeos. Vou dar um pequeno exemplo. Digamos que o meu pai é mecânico e eu cresci com meu pai na oficina dele, vendo ele consertar carro, fazer um monte de coisa. E aí, quando eu cresço, eu preciso fazer um curso técnico de mecânica? Não. Aí, digamos que eu vou trabalhar numa empresa.
Aí essa empresa vê que eu sei fazer muita coisa de mecânica e não tenho um curso. E de repente, para atingir algum cargo naquela empresa, eu vou precisar de um certificado de um curso de mecânica. Aí essa empresa entra em contato com uma instituição, essa instituição vai lá na empresa, faz uma avaliação comigo, eu tiro uma boa nota e me dá um certificado de curso técnico em mecânica, sem eu nunca ter feito o curso, tá? Pela minha aprendizagem ao longo da vida. Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além de seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e a não necessariamente ao nível de escolaridade. Ou seja, algumas empresas, alguns cursos, algumas instituições, elas podem estar abrindo cursos à comunidade sem precisar ter um nível de escolaridade. Então, vem fazer um curso aqui para ser babá. Não precisa ter necessariamente ensino médio completo, só o fundamental ou só saber ler e escrever. A pessoa vai lá nessa instituição e faz um curso de babá. Vem fazer um curso aqui para ser recepcionista. A pessoa vai lá, não precisa ter nenhum nível de escolaridade, ensino médio, ensino fundamental, vai lá, se inscreve e faz o curso de recepcionista. E ganha o certificado, tá? Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.